Olá, meu nome é Wilker, sou graduando do curso de Agronomia da Universidade Federal do Pampa, campus Itaqui, e vou apresentar o trabalho sobre peso de 1.000 grãos de soja em diferentes graus de maturação relativa com 2 épocas de semeadura. Falando um pouco sobre a introdução, a soja é uma das culturas mais cultivadas no mundo, mostrando também sua grande importância no mercado alimentício. No Rio Grande do Sul, ela está ganhando grande expressão quanto à produção dessa leguminosa em áreas de terras baixas, o que traz grande desenvolvimento para a região da fronteira oeste, podendo ser uma boa opção para a rotação de cultura e a recuperação de áreas degradadas pela intensa produção de arroz na região. O peso de 1.000 grãos é um dos caracteres de grande importância para determinar a cultivar ou grupo de cultivares ideal, que proporciona a escolha de uma cultivar de soja pensando no seu potencial de rendimento de grãos. O objetivo do trabalho foi determinar o peso de 1.000 grãos de 5 cultivares de soja em 2 épocas de semeadura. Agora, falando um pouco sobre a metodologia do trabalho, o local de realização foi na área experimental da Unipampa, campus Itaqui. O delineamento experimental utilizado foi blocos ao acaso, com 3 repetições. A população de plantas utilizada foi de 300.000 plantas por hectare, e as cultivares utilizadas foram a C2531E, ADM 5958 IPRO, ABS 2606 IPRO, a Brasmax Garra IPRO e a ADM 66 e 68 IPRO, com seus respectivos GMR, na mesma ordem, 5.3, 5.8, 6, 6.3 e 6.8. O GMR nada mais é do que o comprimento do ciclo dessas cultivares, que vai de menor a maior. As semeaduras foram realizadas nos dias 18/11 de 2021 e 10/12 de 2021. E a emergência dessas semeaduras ocorreu no dia 23/11 de 2021 para a primeira semeadura e 18/12 de 2021 para a segunda época de semeadura. A área de coleta de amostras foi de 2 linhas de 4 metros, totalizando 8 metros lineares. Após a coleta das amostras, foi levada a estufa até se manter em 13% de umidade essas grãos. As amostras de peso de 1.000 grãos foram separadas 100 grãos por cultivar e por época de semeadura, e com 3 repetições, e posteriormente foi extrapolado para peso de 1.000 grãos. Agora, falando um pouco sobre os resultados, a gente pode observar que as cultivares que apresentaram os menores valores de peso de 1.000 grãos em ambas as épocas de semeadura foi a cultivar C2531E e a ADM 5958 IPRO, com os valores variando de 162,959 gramas a 155,890 gramas. Já as cultivares que tiveram os maiores valores de peso de 1.000 grãos foram a Garra IPRO, da primeira época de semeadura, com 186,515 gramas, e a ADM 66 e 68 IPRO, da segunda época de semeadura, com 181,777 gramas, e não ocorrendo diferença estatística entre ambas. Agora, na conclusão do trabalho, a gente pode concluir que as cultivares que apresentaram os maiores pesos de 1.000 grãos dentre as outras são a Garra IPRO, da primeira época de semeadura, e a ADM 66 e 68 IPRO, da segunda época de semeadura, pois apresentam um melhor potencial de rendimento de grãos comparado às demais cultivares analisadas neste trabalho.
Muito obrigado, esse foi meu trabalho.